Olá, meu nome é Christian e eu sou professor do Campus Bandeirantes, no curso de Sistemas de Informação e Ciência da Computação. Essas são videoaulas destinadas aos estudantes da disciplina de Cálculo 2 do curso de Ciência da Computação. Então, até o momento, nós estudamos série de potências, nós vimos como fazer umas representações de algumas funções em séries de potências, né? E agora nós vamos finalizar todo esse conceito com essas duas séries que eu as considero as mais interessantes, que são as séries de Maclaurin e a série de Taylor. Mas antes de eu apresentar as ideias, os conceitos propriamente dito desses resultados, eu vou voltar um pouco e trabalhar um pouco umas derivadas dessas funções ali, tá? Então, o que a gente precisa? Bem, a gente já sabe que a série AN, x elevado a n, é igual a 0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais AN, x elevado a n, mais, continua. E essa aqui é a minha função f de x. Bem, então se eu pegar f' de x, vai ficar A1 mais 2A2x ao quadrado mais, continua, n a n x elevado a n menos 1 e mais, continua. Essa aqui foi o resultado que nós vimos com representação de séries de potências. Por quê? Porque se a gente conseguiu transformar uma série em uma função, ela tem as mesmas características. Tendo as mesmas características, recebem as mesmas operações, como a substituição por um ponto, limites, derivadas e integrais. Agora nós estamos trabalhando um pouco com algumas derivadas. Vamos derivar de novo. Então, fazer a segunda derivada da função. Ficaria... Opa, perdão, aqui nós temos um erro. Né? Por quê? Quando eu fiz a derivada 2A2x, tá legal? Então, quando eu fizer a segunda derivada, vai ficar 2A2 mais 3 vezes 2A3x mais 4 vezes 3 A4x ao quadrado mais... Aí que no caso, a gente já pode observar que eu poderia ter feito aqui 3 vezes 2, 4 vezes 3, mas eu vou deixar o processo multiplicativo ali para a gente chegar nesse resultado exatamente que eu quero fazer, que é o quê? É o valor menos o anterior. Então, isso aqui vai ficar igual ao somatório de n, que multiplica n menos 1, de an x elevado a n menos 2. Menos 2. Tá? Fazer a terceira derivada. A derivada terceira da função vai ficar de que jeito? 3 vezes 2 mais 4 vezes 3 vezes 2 A4x, e assim vai indo, e a gente pode afirmar que esse resultado vai ser igual ao quê? Ao somatório de n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, a n x elevado a n menos 3. Né? Então, a gente pode observar que nós estamos
existe o surgimento de um padrão. Se eu fizer a derivada quarta, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, 5 vezes 4 vezes 3, e assim vai indo, e vai ficar n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, a n x elevado a n menos 3, menos 4, né? Então, nós começamos a aparecer um padrão aqui no caso, né? Então, se a gente fizer um padrão nesse sentido, nós podemos pensar assim, como é que ficaria a derivada de ordem k da função? Como é que ficaria? Se nós temos um padrão, eu posso pensar num processo para qualquer derivada desse assunto. Então, ficaria de que jeito? Seria o somatório de n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que continua até n menos k mais 1, vezes a n x n menos k. Então, esse é o resultado para qualquer valor que eu tenho com o padrão de derivadas. Ou seja, para qualquer derivada vai seguir esse processo aqui. Agora, é o seguinte, nós vimos também nesses resultados que quando a gente substitui por zero, nós temos uma relação com as séries convergentes. Então, a função. Agora, vamos ver o que acontece quando eu substituo a função por zero. Então, f. Quando eu substituo f de zero, que é a função, eu vou obter a zero. Quando eu derivo e substituo em zero, eu vou obter como resposta o meu A1. Quando eu derivo duas vezes e substituo o ponto zero, eu vou ter a resposta 2A2. Quando eu derivo pela terceira vez no ponto zero, eu vou obter o quê? 3 vezes 2 vezes o meu A3. Opa, olha lá, o que a gente pode observar aqui? Que nós temos, vamos colocar o termo 1, 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1. Então, se nós fizermos, aqui ficaria 3 vezes 2 vezes 1, A3. Então, olha lá, esse resultado aqui, nós podemos dizer, ou nós podemos pensar que quando a gente for expandir isso para uma derivada de ordem enésima, nós podemos pensar que isso daqui seria de que jeito? Opa, deixa eu... Ficaria de que jeito? Bem, a derivada de uma ordem k no ponto zero vai ficar quem? K, que multiplica K menos 1, que multiplica K menos 2, e isso continua até o termo 1AK, né? Esse resultado como um todo, que não acabou aqui, a gente terminou aqui, esse resultado como um todo é o quê? É o fatorial. É o fatorial. Então, nós podemos fazer assim, fazendo K igual a N, nós vamos ter a seguinte situação. Então, tomando K igual a N, a gente pode fazer o quê? Que a derivada de ordem N no ponto zero vai ser quem? N fatorial a N. Tá legal?
Então, esse é um resultado que nós temos aqui. Bem, o que isso vai me ajudar até nessas questões de série de Taylor e série de Maclaurin? Bem, então vamos aqui. Então, aquela questão que nós temos assim, ó, realizados os estudos a respeito de representação de funções por série de potência, temos uma questão que a gente pode abordar. Se uma função admite uma série, admite uma representação em série de potências, qual é a forma que eu tenho para o meu AN? Então, a resposta a essa questão é que AN é a derivada de ordem n no ponto zero sobre n fatorial. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu preciso, com esse resultado, eu tenho que a derivada de ordem n no ponto zero, eu tenho que n fatorial sobre n. Mas a pergunta que eu quero é, qual é a representação que a n assume se ela é uma série de potências? Então, aqui eu vou fazer o quê? Isolando a n, eu vou ter que a n vai ser igual a f de n no ponto zero sobre n fatorial. E esse resultado aqui, chama-se... da série de Maclaurin, tá? Então, como é que ficaria a série de Maclaurin? Bem, então, a série de Maclaurin é uma função que admite uma representação em série de potências da função f de x com raio de convergência r maior que zero e f de k, zero, existe um positivo a n. Então, ficaria f de x igual a f de zero mais f' de zero mais fn de zero até x elevado a zero. Então, agora, o que a gente tem nesses resultados ali? Nós temos que a série de Maclaurin é uma representação, a gente pode utilizar a série de Maclaurin para fazer uma representação em série de potências. No caso, utilizando essa conceituação aqui no ponto zero, tá? Agora, se nós considerarmos um ponto C diferente de zero, aí nós temos uma série de Taylor, né? A série de Taylor também é uma série que admite uma representação em série de potências, do mesma perspectiva, só que a diferença maior aqui é a n, ó, x menos c, né? Então tem um valor diferente de zero. Com o raio de convergência r maior que zero, uma derivada no ponto C, um ponto positivo k, e a n fica de que jeito? Fica a derivada de ordem enésima no ponto C sobre n fatorial. Assim, a minha função pela série de Taylor pode ser escrita como f de x como sendo uma função no ponto C mais a derivada no ponto C vezes x menos c, a derivada segunda no ponto C sobre 2 fatorial, e isso se estende assim. Nesse sentido, a gente pode ter nós temos uma situação. Se nós assumirmos C igual a zero, esse o que é? É um caso especial da série de Taylor. Então, aquele resultado, essa base aqui, que é as representações que eu vou ter para a série de Maclaurin, por quê? Se eu pegar o A0, vai ficar f de zero, vai a própria função, vai ficar f de zero. A1 vai ficar derivada de ordem 1, f' de zero sobre 1, que é 1 mesmo, né? A2 vai ficar quem? A derivada segunda no ponto zero sobre
2 fatorial. Então, a função f de x, se tem uma representação em série de potências, eu posso reescrever como sendo f de 0 mais f' de 0 mais f duas linhas de 0 sobre 2 fatorial, e isso eu posso estender até f de n sobre n fatorial. Então, a representação da série de Maclaurin está dada dessa forma aqui. Se ela tem uma representação, e se fosse uma série de Taylor, o que mudaria? A inserção do ponto C aqui envolvido, tá legal? Bem, então, com isso, vamos fazer um exercício para a gente entender um pouco melhor esse resultado aqui, tá? Eu vou falar para vocês que EX admite uma representação em série de Maclaurin, tá? Bem, como é que a gente sabe disso? Bem, primeira coisa, eu sei dos momentos anteriores, da videoaula anterior, que EX pode ser escrito como sendo 1 mais x mais 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado mais 1 sobre 3 x ao cubo e assim mais 1 sobre n fatorial x elevado a n, tá? Então, a gente sabe desse resultado. Como é que a gente vai poder resolver esse problema aqui? Se f de x é igual a e elevado a x, então, f de n em x é igual a e elevado a x. E f de n no ponto 0 vai ser que e elevado a 0, que é igual a 1. Para n igual a 1, 2, 3, e assim vai indo. Ou seja, se eu assumir que a função f de x é e elevado a x e a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então a derivada de qualquer ordem vai ser o próprio e elevado a x. Então agora, se eu substituir um ponto x por 0, vou substituir x por 0, que vai ser 1, para qualquer valor de n que eu tenho ali. Então, a representação da série de Taylor a gente pode escrever de que jeito? Então vai ser o quê? A série de Maclaurin, perdão, vai ser o quê? A soma de f de n, derivada de ordem n, de 0 sobre n fatorial, que vai ser igual a quem? Perdão, faltou em x vai ser igual a quem? Ao somatório de 1 sobre n fatorial. Por quê? Porque a função é f de x, é e de x. Então, qualquer valor vai ser 1 sobre x, que vai ser igual a 1 mais x mais 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado, e assim até 1 sobre n fatorial x elevado a n. Ou seja, a gente pode reescrever, a gente pode assumir que a função e elevado a x tem representação em
séries de McLaurin, tá? Bem, espero que essas videoaulas possam contribuir para o estudo de vocês, tá? E futuramente eu colocarei alguns exemplos no ambiente virtual. Feito? Obrigado.